Meus queridos, estava observando ali a história do nosso pai Davi. Veja você como são os mistérios do Eterno. Davi, certa vez, a Bíblia diz, no tempo em que os reis saem para a guerra, ele estava dormindo no terraço do palácio. Levantou-se de tarde e observou uma linda mulher tomando banho. Davi, na sua condição de soberano, de rei, mandou trazer aquela senhora para a sua casa. O marido dela estava no campo de batalha, tal de Urias, meteu, inclusive era estrangeiro, nem do povo de Davi era. Mas nós temos os nossos amigos rabinos, né, da época, lá os religiosos da época, que estão sempre de plantão procurando, né, nos acusar como Satanás. O acusador principal é o diabo. E tem sempre um acusador de Satanás aí, religioso. Tem sempre um filho das trevas aí para acusar nossos pecados, né? Nossos deslizes, para nos fazer escorregar e cair. Tem sempre um demônio desse aí. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus usa o próprio demônio, a própria acusação de Satanás contra ele mesmo. Porque Betseba, mulher muito linda, mas porém casada, foi desejada por Davi e tomada por ele como uma de suas mulheres. Betseba. Mas observe que essa mulher, Betseba, depois que o marido dela foi morto, né, por um homicídio indireto perpetrado pelos oficiais de Davi, Davi a toma por mulher, e ela já estava grávida, inclusive. Ela foi a mãe de Salomão e nada mais, nada menos que Natã, o pai de Jesus, né, indireto, o avô de Jesus. Porque Natã, filho de Betseba, uma das mulheres de Davi, teve 4 filhos. Só me lembro esses dois, né? Salomão, o primeiro rei de Israel, filho de Davi, e Natã, quando Deus depôs Salomão por alguma indignidade que ele cometera, e restabeleceu o trono de Natã para as nações. E nós vimos isso no decorrer da história. Os descendentes de Natã reinaram nos 4 cantos onde o sol brilha. Por isso que é chamado de o sol. Nós somos chamados de o sol de Natã. Papai é o sol de Natã. Nós somos filhos de Carlos Magno, o rei do mundo. Mas Natã foi nada mais, nada menos que pai de Jesus. Pai de Jessé, pai de Maria, pai de Carlos Magno, pai de Homero. Se eu for citar aqui, meu pai de William, o conquistador da Bretanha, pai de Afonso Henriques, o fundador da nação portuguesa. Meu amigo, Deus é Deus, né? Tem seus mistérios. Olha só, eu tenho algumas correntes de raciocínio, algumas teorias. Eu penso que Davi, quando ele profetizou dizendo que o filho de Betseba seria rei, os filhos de Betseba seria rei de Israel, evidentemente ele estava pensando só em Salomão, né? O primogênito. Nem Salomão ele estava pensando que Salomão não teria nascido ainda. Quem nasceu foi o primogênito, que foi morto por causa do pecado de Davi, ao 7º dia. Olha só, Davi não sabia que Salomão seria, mas foi o que sucedeu, o que morreu, né? Foi o segundo. E Natã foi o terceiro, da ordem de sucessão. No final do reinado de Salomão, ele cometeu o pecado da indignidade da feitiçaria, da bruxaria, cometeu pecados contra Deus e os seus descendentes. E ainda em vida, Deus prometera que Salomão teria o seu reino riscado. E foi mesmo, logo o segundo descendente de Salomão, logo depois de Salomão, o indivíduo que o sucedeu, Josafá, se não me engano, cometeu a cisma da nação de Israel. Fez a separação entre Judá e Israel. 10 tribos vão para o norte e 2 tribos ficam no sul. Benjamim e Judá ficam no sul. A cisma que Deus prometeu. Deus falou, vou tomar o teu reino, vou rasgar e vou dar ao teu servo. Falou, já começou mal, Salomão já entrou com a perna esquerda. Aí foi indo, os filhos cheios de indignidade e de iniquidade. Quer dizer, não era ele. Seria Natã. Seria Nathan. E tanto Deus confirmou o reinado de Nathan, o filho de Nathan, provavelmente nós reinaremos de novo em Israel, né? Até que venha o Messias. Muitos deles acreditam que eu seja o Messias, por causa desses milagres que Deus faz aí, né? O Messias que voa. Se eu não soubesse quem é o Messias, eu acreditaria que eu mesmo sou o Messias, mas não sou o Messias. Eles acham que foi eu, deixar eles na crença deles. Atrapalhar a fé dos outros é a pior coisa que tem. Porque um homem sem fé é muito ruim, né? Tem que acreditar no que você acredita mesmo, até que Deus trabalhe na sua vida. Mas a verdade é, meus queridos, que Nathan tinha alguma coisa a mais. Mas eu creio que vai muito
da bênção que Deus estabeleceu em Davi por sua mãe, né? Nós não devemos nos esquecer que a mãe de Davi era filha de Miguel. Então Davi tem uma ascendência divina miguelina. Por isso que ele pulava muralha, sabe? Ele deu de quantos metros de altura, dezenas de metros de altura. Ah, não foi uma muralha igual a muralha. Eu vejo a muralha da China, eu vejo a muralha de Jericó. Uma coisa que não tem menos de 10 metros de altura. Se eu pular de um negócio de 4 metros de altura, que eu acho que seria pelo menos umas 3 vezes mais do que isso, umas 2 vezes mais que isso, 8 metros, a altura de um prédio de 3, 4 andares. Se eu pular um negócio de 3 metros de altura, eu tô arriscado, meu amigo. No mínimo é torcer o tornozelo. Porque eu tenho 130 quilos, né, cara? Davi devia ter mais ou menos isso também. Devia ter uns 125, 130 quilos na fase adulta de leão, no auge. Devia ter mais ou menos isso. Então é muito peso para você, né, jogar o impacto da gravidade assim, 3, 4 metros. Bom, a muralha eu não consigo imaginar uma muralha, senão falaria muro. É muro ou muralha? Uma muralha para mim não tem menos de 6, 7 metros de altura, 8 metros de altura. Então é a altura de um prédio de 3, 4 andares. E foi. Aí a Bíblia, lá no Salmo 18, fala uma série de prerrogativas sobre-humanas, né? Primeiramente, o cara que tem controle sobre os fenômenos atmosféricos, né? Fala, do inferno clamei a Deus e ele me ouviu. Então aconteceu uma mutação no universo aí. Foram vistos os fundamentos das águas, dos mares, a terra se moveu, houve terremoto. Olha que loucura. Tá lá no início, logo no Salmo 18. Era um homem que tinha controle sobre a natureza. Então, um negócio esquisito, né? Pra nós. Tá lá em Salmo 18, coisa mais louca e linda do mar. Sou fascinado com aquele salmo aí. E fala que o próprio Deus se montou num querubim e voou pra vir ouvir ele. Que loucura é essa, hein? Que negócio louco, bacana pra caralho. Sim, voou nas asas do vento. Porque a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros ventos e dos seus anjos labaredas de fogo. Onde tem muito fogo e muito incêndio todo ano, pode ser ver que tem Deus castigando lá. O anjo que virou fogo, aí queimou tudo lá por causa do pecado da humanidade. Ou então o vento, né? O furacão. Os anjos estão nesse negócio de furacão. Então o mistério do furacão, e todo ano, destruindo e lambendo tudo. Falei assim, é o pecado da humanidade. Tufão, furacão, maremoto, tsunami. Tudo isso aí tem anjo no meio desse negócio aí. E Davi tinha controle sobre esses negócios aí, sobre esses fenômenos atmosféricos, lá no início, Salmo 18. Mas o mais louco que eu acho, o cara atravessou. A Bíblia diz, oh meu Deus, atravessei uma tropa. Cara, hoje uma tropa está em torno de 150, 200, 250 soldados. Se fosse 100 soldados, já era uma coisa absurda. Você há de convir comigo, não é não? Atravessou com um homem só, atravessar uma espada de 100, atravessar uma tropa de 100 soldados, cara. Com uma espada, só ele. No mínimo, senhor, no mínimo. Pode ser 200 também, ninguém se espantar, 250. Hoje uma tropa, em média, 200, 300 homens, uma tropa militar em qualquer lugar do mundo seria isso. Naquele tempo, vamos dar um desconto, uns 100, 150 homens, já é uma coisa absurda, não é não? Então, são fatores que identificam uma condição, vamos dizer assim, sobre-humana, não? Porque pode chegar uma condição diferenciada de um ser humano, né? De um ser humano. E Salmo 18, a série de identificações. Um homem que mais ou menos tem alguma influência sobre a natureza, os fenômenos atmosféricos, salta muralhas. Agora não sei se ele saltava de baixo para cima, que é mais difícil ainda, ou de baixo. Para mim, de qualquer jeito é difícil. Agora, de baixo, a Bíblia não fala. Saltei uma muralha, você saltou de baixo para cima, uma muralha de 8 metros, aí é o Homem-Aranha, né? Aí é o Homem-Aranha de 130 quilos. Ou se ele saltou de cima para baixo, que também é uma loucura para mim. Então, são esses pequenos aspectos, e no decorrer da vida dele, série de circunstâncias aí diferenciadas, né, cara? Na época, um fazedor, um construtor, inventor de instrumentos musicais, inventor de música, escritor maravilhoso, inspirado, são série de fatores que... E até hoje, esse legado da veia literária de Davi foi transmitida por descendentes de geração em geração. Homero, quem mais? Miguel de Cervantes, a veia artística para pintura, para música, né? Mozart, Bach, são meus filhos. E eu sou filho de Natan, filho de Davi, filho de Carlos Magno, filho de Natan, filho de Davi, filho de Maria, que são filhos de Natan. Então Deus confirmou indiretamente
o reinado, a soberania de Natan de geração em geração para sempre. E riscou a geração. Quem ouviu falar de filho de Salomão aí? Será que existe algum? Nunca conheci na minha vida um descendente de Salomão, cara. Tenho, aliás, um maior desejo de dar distinção às filhas de Salomão, como se fossem minhas filhas ou filhas de Natan, cara. Mas nunca vi uma nem para fazer um chá, bicho. Queria até ver se elas são bonitas, comparar com as minhas filhas. Mas nunca ninguém mais se ouviu falar de Natan, era escondidinho. Não sei nem se existe algum filho de Natan. Deve existir, porque Deus prometeu abençoar a descendência de Davi para sempre, né, cara? Mas nunca ouvi nem o cheiro, nem para fazer um chá, bicho. Uma filha de Natan, como é que tá crescendo? E as cavinhas estão indo embora. Foi só falar que era Shelley Magne, da Bourgogne, dono do Ramané Conti, meu amigo. Essa tá vindo aqui, tá só um pouco branca aqui, mas tem que sair esse branco, tem que sair as olheiras, tem que sair esse inchado. Esse aí era os rugas. Aí eu revogo. Aí eu revogo a unção de predador na sua vida, te abençoe. Você não vai ser mais predador, não. Ei, aí o cara tá na rua, ei, predador, faz assim pra eu ver. Olha lá o predador. O cara botou ruga no papai. São foda, né? Não pode fazer isso não, com os outros, né? Abençoar o predador. O espírito de predador vai se retirar da sua vida quando você retirar a ruga de papai. Quando você retirar a olheira de papai. Retirar a papadinha de papai. Aí papai vai abençoar o predador, para ele não virar mais predador do câncer do predador, não. Tá vendo como é que é? O negócio abençoado, meu amigo. É o frio conforme o cobertor. Mas, voltando lá para a situação de Davi. Então, Nathan, né? Nathan. Tem essa brincadeirinha, Nathan. Você viu aquele filme lá? Arizona Nunca Mais. Rising Arizona. Então, Eddie, Gary, Barry, Larry, Very, Nero, Jerry e Gary. And Nathan Jr. Would you choose? What must you choose? Qual você deveria escolher, né? Harry, Gary, Barry, Nero e outras companhias limitadas. Nathan Jr. Aquele filme é muito engraçado. Então, ali é para retratar eufemisticamente, metaforicamente, a celeuma que é Nathan nos quatro cantos da terra, né, meu amigo? A celeuma que causa, né, a loucura que causa os descendentes de Nathan nos quatro cantos da terra. Aí o povo ficou enjoado de Nathan, rapaz, nos últimos 500 anos, desde 500 anos para cá, desde 1560, enjoaram de Nathan, que são os reis da humanidade, dos quatro cantos da terra. Falaram, agora vamos ter um humanismo, agora eu libertei, igualitei o fraternité da maçonaria luciferiana. Nós não precisamos de você. Queira, não. As monarquias eram uma forma de teocracia velada, né, cara? Porque elas representavam as cristandades. Nathan, o pai de Maria e pai de José. Por 1500 anos, eles respeitaram aquilo como dogma dos céus, né? Aí veio os iluministas franceses, os satanistas, que tudo é demônio, né? Negócio de iluminismo, humanismo, tudo é doutrina de demônio. Já veio falar sobre as doutrinas de demônio. Para fazer a lavagem cerebral, cauterizar a mente da humanidade, libertar, igualdade e fraternidade, para tirar a pessoa do plano de Deus e traçar seu próprio rumo. Aí acontece, aí a natureza fica louca, terremoto, furacão, fogo, incêndio, seca, inundações, o dilúvio de um lado e 5 anos sem chover do outro. Então esse desequilíbrio da natureza, porque Neita não está mais na sua soberania natural. Mas vai melhorar isso tudo, vai acabar isso tudo, cara. Vai tudo ficar como bunda de bebê recém-nascido. Coisa tranquila, lisinho, sem problema. Um veludo. Então é isso, meu querido. A pessoa fica diante do plano de Deus, né? Não, e fala lá em Jeremias claramente, lá. Se eu dissolver meu concerto com os céus e a terra da natureza, eu deixarei de restabelecer a descendência de Davi como soberano sobre a face da terra, para que não reine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Vai soberano até sobre os árabes, os filhos de Abraão. Envolve tudo, né? Porque o filho de Abraão é judeu e é árabe também. Ele deixou muito claro. Ele falou Abraão, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Até os vermelhos de Esaú, cara. Até um remanescente de Esaú. Davi é soberano sobre Esaú, inclusive, sobre o vermelho. E Jacó, naturalmente. As 12 tribos, mais a moça lá, que tinha uma fêmea também. É a Diná, né? Olha que loucura. Então esse é o plano de Deus. E Natan está aí, encabeçando essa soberania aí, pela escolha de Deus. Falou Salomão, ascendeu ao trono. Não, e fala isso na Bíblia, né? O que era não será mais. Humilha o soberbo e exalta o humilde. E a luz
será como luz de 7 dias. Já superior à luz de 7 dias. A próxima luz será como luz de 7 dias, será 7 vezes mais poderoso. E é melhor. Nathan é 7 vezes melhor do que Salomão em tudo, né? Ah, você vê esses meninos da luta, das artes marciais, cara. Que absurdo, que a Fedor Emelianenko, filho de papai. Tem os irmãozinhos dele lá que os judeus escondem, lá os samaritanos e os acarianos escondem lá, que é 10 vezes mais poderoso do que o Fedor na porrada, meu amigo. Vai botar 5, 6 lutadores pra lutar com 7 lutadores pra lutar com ele. Absurdo, é um monstro. 7, 10 até 10. Absurdo. Uma mãozada no pé da orelha acabou. Então. O cara ficou um peão rodando assim, uma loucura, bicho. Mas um bicho desse, como diz lá no Nordeste, uma peixeira na mão, não chega de jeito nenhum, nem com essa brava. Ninguém chega. É uma peixeira de baiana na mão do cidadão, espada na época. Uma peixeira de baiana, meu compadre, não chega de jeito nenhum. Os caras usavam o escudo, mas a espada. Por isso que eu acredito que a Davi atravessava mesmo. Atravessava mesmo aquela tropa lá com a espada. O cara fica sai rodando igual um furacão, né? No rio de moinho no meio daqui, igual saci, né? Zum. Ali passa o carro igual aqueles cortador de grama na grama alta. Vrr, zum, sai lambendo, sai rapando até o talo. É, meu amigo, não é brincadeira não. Então, coisa abençoada, né? Não. Um indivíduo para ser pai de José e Maria, né, os pais do Messias, do próprio Filho de Deus, é um caboclinho diferenciado, né, não? Para mim é prova suficiente, substancial, de que Deus o escolhe para alguma coisa diferenciada. E por causa dos descendentes de Maria, que os reis, filhos dela mesmo, foram reis sobre a Europa durante 1500 anos, né? Os merovingios, depois os carolíngios. O símbolo dessa soberania aí era um peixinho do cristianismo. Uns dizem que a teoria é que ele teria vindo pelo mar, que eram descendentes dos golfinhos, do mar, né? Os peixes, porque os caras nadavam muito, né? Prova aí o Michael Phelps, né? Nosso filhão, vários, viu? Tantos. O Caleb Dressel, aquele cidadão lá também, que é minha cara quando eu era mais novo, de uns 24 anos. Qual o nome dele, cara? Não posso esquecer o nome, porque ele vai ficar puto comigo. Agora vai ficar puto comigo. Parecia muito comigo, cara. Vai me perdoar. Tem a menina Kate Ledeck, Missy Franklin, aqui no Brasil, né? O nosso querido César Cielo. Nada muito, cara. E os caras são bons de luta também, né? Os meninos lá do leste europeu vão aparecer, né? Eu vou começar a clamar por isso. Vou reclamar a presença deles na mídia. Você vai ver que loucura que é. Os judeus escondem essas coisas, né? Eles participam lá dos seus campeonatos de brincadeirinha interna. Ou então treinam entre si mesmo, porque é um absurdo, uma discrepância de poder muito grande, né, cara? Deus me revelou que ainda tá pra vir um negócio esquisito aí, graças a Deus. Esquisito no bom sentido do termo. Um cidadão com uma força de 25 homens. Eu acredito mais ou menos na força de Hércules, de Sansão, né? Talvez mais, talvez menos. 25 homens não é brincadeira não, meu amigo. É uma coisa absurda, tá vendo aí? Daquela região ali do leste, ali tem um mistério de força física e destreza pra luta, aquela coisa, um mistério que Deus vai me revelar, por que ali tem esse negócio. Cada lugar do mundo tem uma... na Escandinávia também, os descendentes dos vikings, não é brincadeira não, a força daquele pessoal lá na Islândia, os gigantes da Islândia, tem um vídeo que eu coloquei no YouTube aqui, os gigantes da Islândia, tem umas dezenas de filhas lá. A Islândia, porque eles são os vikings puros, né? Sem muita mistura. Acredito que mais de 90, 95% do que eram os vikings há milhares de anos atrás são lá na Islândia, que é uma ilha isolada, fria, não tem mais de 400 mil habitantes. Islandeses, vikings meio puros. E eles foram os remanescentes que deixaram a Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, e se estabeleceram na Islândia há milhares de anos. Então ficaram isolados ali, praticamente ninguém foi lá atrapalhar eles, nada, não adicionou nada por séculos e séculos e séculos. Se mantiveram mais ou menos da mesma forma como foram há milhares de anos atrás. Já tem umas filhinhas lá, inclusive a Unurbirna, uma exótica princesa de papai, porque ela é uma viking nórdica morena, do cabelo preto, que é uma raridade lá. Então essa bichinha sofre de assédio, os bichos tarados, louco, todo mundo louco.
Porque é uma em 1 milhão, né? Pra você achar uma viking morena, é uma dificuldade, é raridade. Então ela sabe, papai sabe que ela sofre muito assédio. Ela pensa, pô, não queria deixar ela vir, mas vai vir. E ela vai trazer as outras filhas de papai. Então esse povo lá também é muito forte, muito poderoso. Mais ou menos no mesmo nível desses lá do leste europeu, em matéria de força física bruta. Agora, pegar algum desses daí e lapidar pra arte marcial, né, cara? Um cidadão desse que fosse 10, 15, 21, 25 homens, lutador de arte marcial. É um negócio. Graças a Deus o cara só vai competir. Mas como é que compete com um cidadão desse? Só tem que abrir uma nova modalidade de esporte, né? 10 contra 1, 7 contra 1, 15, não sei, 15 contra 1. Porque mano a mano, isso aí nem cogito. 3, 4 para baixo, vou provar para vocês. 5 para baixo não adianta nem colocar. É uma coisa descomunal, coisa de Deus, né? Aí o cara olha assim, ainda tem coragem de falar que nós somos réis mortais, meu. Que nós somos comedor de feijão nordestino, né? Não é, nós vamos provar que não é. Como Davi não era, né? Davi não era. A mãe dele era filha de Miguel. E todos nós somos, né? Filhos de Miguel. Por Davi, ou por Hércules, ou por Peseus, ou por Enéas, ou pelos imperadores romanos. Tem vários, centenas. Ou por Eric, o rei fundador da Suécia. Eric, o vitorioso. Todos eles filhos de ascendência divina. Você vai traçando a genealogia. Chega um momento e fala, cadê? Quem é esse aqui, seu pai? É igual o Alex Levison. Ele bota o nome dele de Alex Lifeson. Alex, o filho da vida. Não, meu, eu fiquei puto com ele. Não, tira esse nome aí, você vai perder a sua vida artística. Mais de 30 anos de Rush, uma das maiores bandas de todos os tempos. O Neil Peart, o maior baterista de todos os tempos. Gary Lee, um dos maiores baixistas de todo o tempo. 3 cidadãos fizeram estrago na humanidade em matéria de música. Não, mas você vai me perdoar, meu querido Alex, mas papai vai mudar o nome de você para Lion Son, o filho do leão de Davi. Você não é um filho da vida, meu querido, meu amor, meu amado. Eu sou filho da vida. Sou filho de alguém assim, alguma coisa que veio assim da mamãe. Não, meu querido, você é filho de Davi, que voa. Um Davi diferenciado. Um Davi diferenciado de papai, que sou eu. Um Davi cujo espírito transcende e se materializa com carne humana e poder de reprodução. 2 em 1, 3 em 1. E cuja fé de papai faz acreditar que esse mesmo espírito se fundirá na matéria glorificada de papai e se transformarão em um só. Um precursor aí, tão próximo da glorificação da matéria, né? O paraíso do homem é aqui mesmo, né? O nosso céu é aqui mesmo. Deus não criou o céu para os homens, o céu é dos anjos. É aqui que nós temos que reformar nossa terra, ver o que está errado, essa poluição dos mares, ver o que está errado aí, nessas incêndios, nessas inundações, vocês sabem, o terremoto, e reconstruir nosso mundo, que é aqui mesmo. Agora, uma matéria híbrida com poderes angelicais e humanos é o melhor dos dois mundos, né? A sempre bate nessa tecla aí, porque automóveis vai ser uma coisa despicienda. Olha a palavrinha bonitinha, advogada, né? Uma coisa desnecessária. Por que você vai precisar de automóvel? Então vai falir todas as empresas de automóvel. Então eu quero vender todos os meus automóveis que eu puder hoje. Tudo que eu puder vender, eu quero vender o máximo possível para ganhar o máximo de dinheiro que eu puder. Porque daqui a algumas décadas, ninguém vai precisar de automóvel. Quer dizer, ninguém dos salvos, né? Cujo nome esteja escrito no livro da vida de Miguel. E foram abertos os livros lá em Daniel, falaram, o livro de Miguel. Miguel tem o seu ministério também. O templo de Miguel vai ser restabelecido, está lá em Daniel. Não é o templo não é o templo de Salomão, não. É o templo de Miguel mesmo. O ministério de Miguel, pai de Davi, pai de Jesus. O mistério aí, é o mistério decanta, tá vendo aí? Agora, se tu é incrédulo, meu querido, aí é a sua vida que você resolve para lá. Cada um tem a sua fé, né? E eu não faço muita interpretação de Daniel, não. Eu leio mesmo leitura objetiva mesmo, falando aqui 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. Porque o problema do cristão, do teólogo, né, é que ele lê, aí escreve um tratado da cabeça dele, do que ele acha que poderia ter sido, entendeu? Não, procura ler o negócio do jeito que tá lá, cara. E espera Deus trazer alguma revelação.
Não começa a inventar coisa não, que tu vai virar igual o iluminista lá da França, lá o Illuminati, lá do Liberté, do Igualité, do Fraternité. Tu cria uma nova religião. É o que tem acontecido, né? É o que tem acontecido. Milhares de seitas, milhares, milhões de seitas, que descamba até por satanismo. Tem a seita do Santo Daime lá, que bota a palavra, lê a Bíblia lá e depois faz o Santo Daime lá. Uma beberagem de uma erva lá que deixa o bicho alucinado. E vai pregar depois. Imagina a situação, né? Vai pregar a palavra de Deus. Então são essas coisas. Eu procurei abrir o máximo de objetivamente que eu puder, sem querer dar muita interpretação da minha cabeça. É o Daniel tranquilo lá que não precisa ser muito inteligente, não. É o tempo, né? 2.300 anos de castigo para Miguel e o templo será restabelecido. Os anjos conversando com... Até quando durará essa situação tão vexatória e humilhante aí, e que o santuário é destruído e pisado por Satanás, e os santos são pisados e humilhados por Satanás, e o exército é pisado por Satanás. Aí o anjo fala, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restabelecido. Quem adora distorcer e enganar isso aí, bicho, é o testemunho de Jeová e adventista de sétimo dia. Aquele é satanismo puro, aquele é demônio puro, aquela porra ali, odeia aquela merda ali, coisa de Satanás. Eles dão essa interpretação, o negócio mais louco do mundo, bicho, o Satanás, na boca, falando na boca, profetizando na boca deles, né? Não dê um negócio objetivamente, não começa a interpretar não, Satanás, imagem do demônio. Como tu sabe que tu serve o Satanás? Adventistas deixou o do Satanás e o tal do Adventista sétimo dia, que testemunho de Jeová ainda é pior ainda aquela porra ali, bicho. Aquele é antro de Satanás, aquela porra, enganar a humanidade, né? Até 2.300 tardes de manhã e o santuário de Miguel será restabelecido. Onde é que você viu referência a Israel aí, meu querido, minha querida, teólogo? Eu adoro esses teólogos, meu. O cara estuda demais a vida inteira. Onde você viu falar de Israel aí? Ao menos veladamente, indiretamente. Me conte, que até hoje eu não consegui. Se você é mais inteligente do que eu, mais estudioso, me conte, me revele esse negócio de Israel aí que eu não vi, cara. Eu li algumas vezes esse negócio aí, já estudei com aqueles, né, com chave bíblica e não vi referência nem indireta, nem velada a Israel. Não tem nada, cara. Então, meu querido, minha querida, não começa a inventar muito não, senão tu vai criar um adventismo no sétimo dia da sua cabeça, qualquer hora dessa daí. Dê um negócio lá do jeito que tá certo, do jeito que tá lá, lê do jeito que tá lá e pede a Deus um esclarecimento. Não começa a fazer um tratado de teologia não, que tu vai inventar um seixonoye aí na sua cabeça, Satanás. Então é isso. Mas voltando lá à questão, até 2.300 tardes de manhã e o santuário de Miguel será restabelecido. Então tá um castiguinho. Agora, os anjos são eternos, uma vez criados por Deus, os anjos não tem matéria que se desgasta, né? Não tem um tempo. Naquela outra dimensão angelical não existe o nosso tempo, né? Nosso tempo cronológico, que inicia e finaliza a nossa matéria, que nos envelhece. Então, 2.300 anos para o eterno, a Bíblia diz, um dia para ti é como 1.000 anos que passou. 2.300 anos do castigo de Miguel. E chegou o fim desses 2.300 anos. Miguel está se levantando do seu castigo e seus exércitos para nos ajudar aqui no pequeno chifre, para ajudar os seus filhos das suas entranhas, os santos do Altíssimo e os filhos de Miguel. Estabelecer a glória e a majestade eterna do Messias, porque o Miguel trabalha pelo seu filho Jesus, né? Filho do Altíssimo também. O Miguel também é filho do Altíssimo. Todos nós somos filhos do Altíssimo. É o mais alto de todos, cuja palavra está estabelecida acima do santo dos santos. Passam os céus e a terra, mas a palavra do Altíssimo não passa. No princípio era o verbo, né? O verbo é a própria palavra. Só existia a palavra e o Espírito, que é a palavra. E o verbo era Deus, que é a palavra. E o verbo fez-se carne e habitou entre os homens. Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é a palavra. A palavra, pela fé nós acreditamos que o mundo foi feito, os universos foram feitos pela palavra do Altíssimo, do Eterno. Então nós somos frutos da palavra, a palavra que tem vida. E a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É vida, a palavra é vida, é viva. O Eterno é vivo. Então é isso, meu querido. Depois de meia horinha de vídeo, tecendo esses pequenos e humildes comentários, nos despedimos por aqui.